Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Limpeza Espiritual do Rei Ezequias. Livro base para essa ministração é o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 15 ao 20, que nos diz: Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do mês, ao 8º dia do mês. Vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a essência espiritual dessa palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A limpeza espiritual promovida pelo rei Ezequias e como ela se aplica nos dias atuais na igreja de Jesus Cristo. Amém? O rei Ezequias tinha uma relação profunda com o Senhor. Ele convocou o povo de Israel e disse: Vamos fazer uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Na época, ele tinha apenas 25 anos, humanamente. Ele tinha a herança do seu pai, o rei Acás, um homem sanguinário e idólatra. Quando o rei Acás invadiu o templo, ele trouxe ídolos. Ele criou um ambiente favorável para que a sujeira de Satanás fosse instaurada. Amém? De maneira sutil, Satanás degrada nossa relação com Deus. Sem perceber, ficamos contaminados. A sujeira espiritual entra em nossas vidas através de nossos ouvidos. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Satanás adota a mesma estratégia para nos corromper. Amém? Foi o que ocorreu com Eva no jardim do Éden. Ela deu ouvidos à voz da serpente e se deixou corromper com aquele discurso. A pior sujeira, queridos, não é pessoal, mas aquela que
está no interior das pessoas. A falsidade, a hipocrisia, a desonestidade, a corrupção e a prostituição mental. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, para que sejamos limpos espiritualmente, precisamos sair do ambiente das trevas. Amém? Livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, e livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Precisamos ter consciência de que não podemos servir a dois senhores. Jesus mostrou que existem dois ambientes espirituais, o das trevas, onde Satanás habita, e o da luz, onde Cristo habita. É impossível ter comunhão com Deus andando em trevas. Amém? Em segundo lugar, é necessário promover a faxina, que vem pela consciência espiritual. Livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 20. Lamentavelmente, a religiosidade reveste as pessoas de uma capa de hipocrisia. A mente delas fica cauterizada, a tal ponto que elas não se importam se não estão vivendo o que elas mesmas pregam. Amém? Porque o rei Ezequias promoveu a faxina espiritual pela consciência de quem havia sido seu pai, um homem que só trouxe maldição para o povo de Israel. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em vez de continuar as obras dele, o rei Ezequias rompeu espiritualmente com aquela filiação. Amém? Ele tinha consciência de que ele era da quarta geração do rei Davi e assume esta filiação espiritual. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele quebrou as maldições hereditárias e buscou ter o coração que Davi tinha. O reinado de Ezequias foi profético, porque ele restaurou e abriu as portas do templo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Assim como ocorreu com o rei Ezequias e com Jesus Cristo, o Senhor nos levanta para, em primeiro lugar, destronar Satanás de todos os lugares altos. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Satanás quer estabelecer tronos no reino de Deus. A nossa guerra é contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. O que o rei Ezequias fez? Destronou todos os reinos que Satanás havia edificado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Precisamos destronar Satanás de todas as áreas de nossas vidas. Precisamos tirar das mãos dele o domínio de nossas emoções, de nossas finanças, de nossos relacionamentos e de nossas famílias. Destronar Satanás traz limpeza. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, manter as portas do templo abertas. Quando as portas estão fechadas, os lugares altos, os montes,
são ocupados por demônios. Quando as portas estão abertas, o poder flui em nossas vidas. Os levitas são curados. Os sacerdotes se posicionam e a glória de Deus se manifesta. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque o mundo está em trevas? Porque a luz só entra onde as portas estão abertas. Quando as portas estão abertas e Jesus Cristo é levantado, o ambiente espiritual muda. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. As nossas portas estão abertas e estamos no ambiente da graça. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O ambiente da graça tem 3 fatores importantes. Amém? A ressurreição nos coloca em um nível espiritual elevado, ou seja, onde Cristo está, acima de principados, potestades e dominadores. Amém? O avivamento, um tempo de crescimento e avivamento que vem pela limpeza. Livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 3. E livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Deseje ser exatamente o que Deus planejou, porque é tempo de ser habitação do Espírito Santo. É tempo de purificação, de unção e de avivamento. É tempo de lutamos pelos ideais de Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa palavra fale a teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra entre no teu coração. Amém? Louvado seja o Senhor.